Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. É o domingo, é o dia do Senhor. Alegremo-nos e nele exultemos. Nós estamos no segundo domingo do tempo da Páscoa e o Papa São João Paulo II, de saudosa memória, instituiu o dia de hoje, segundo domingo
do tempo da Páscoa, como o domingo da Divina Misericórdia. E o Papa Francisco, também ele, de saudosa memória, viveu todo o seu pontificado debaixo desta palavra de Deus: eterna é a sua misericórdia. No ano de 2016, Papa Francisco proclamou um ano santo da misericórdia. E agora nós estamos também no ano santo da esperança. Por isso, não é mais um domingo, é o domingo, é o dia da misericórdia. Agradeço aos padres, Padre Estevão, ao Padre Gabriel, pelo convite. Quero saudar também o Padre Aguinaldo, o Diácono Fabrício e a cada um de vocês que vieram aqui para celebrar o dia da Divina Misericórdia dentro da caminhada da Igreja, do jubileu ordinário dos 2025 anos do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, depois da primeira aparição a Maria Madalena, Jesus aparece agora ao grupo dos 10 discípulos. Falta Judas Iscariotes, o traidor, e falta Tomé, que não veio, não estava junto. A comunidade ainda não fez a experiência do encontro como ressuscitado e por isso está com medo, com as portas fechadas. A aparição tem lugar no primeiro dia da semana, já é o anoitecer. Jesus visita seus discípulos no mesmo lugar em que na última ceia tinha garantido que não os deixaria órfãos. Ele prometeu que voltaria para lhes dar a sua paz e a sua alegria, tornando-os suas testemunhas na força do Espírito Santo. E Jesus cumpre a sua promessa. Ele, depois da sua morte e ressurreição, ele volta, ele vem na sua comunidade, na comunidade dos discípulos. Jesus vai até o local onde eles costumavam se reunir, mas os discípulos estão com as portas fechadas, porque estão com medo dos judeus. O medo que é o contrário da fé. Contrário da fé não é a falta de fé. Contrário da fé é o medo que paralisa, que fecha as portas, fecha o coração, fecha o entendimento. Este é o contrário da fé, é o medo. Apesar da tentativa de Pedro e de João, o discípulo amado, falta-lhes a coragem, falta-lhes a fé para procurar Jesus. Maria Madalena procura Jesus, ela vai ao túmulo. Os discípulos, ao contrário de Maria Madalena, se fecham, ficam fechados, dentro do medo, acanhados. O Senhor Jesus vai ao encontro, entra mesmo pelas portas fechadas. Significa que o corpo do ressuscitado
pode entrar com as portas fechadas. Não tem mais amarras, não tem mais barreiras. Jesus entra, coloca-se no meio. Ele é o centro. Ele foi quem disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, eu estou no meio deles. Jesus fica no meio deles e saúda com a mais bela saudação judaica: Shalom, Shalom Aleichem, ou seja, a paz esteja convosco. Jesus saúda mais de uma vez. Shalom é muito mais do que paz. É a plenitude de vida, é a harmonia total, é a paz dos tempos messiânicos, é dom supremo de Deus, anunciado pelos profetas. Shalom é felicidade sem fim. Quando Jesus se manifesta aos seus discípulos, não se limita a desejar a paz. Ele dá a paz. São Paulo dirá que Cristo associa os seus discípulos à sua própria morte e ressurreição. Ele é a nossa paz. Jesus não apenas oferece paz, Ele é a paz. A presença de Jesus é paz. Jesus não dirige aos discípulos nenhuma palavra de reprovação. Eles o haviam abandonado durante a sua paixão e morte. Os discípulos abandonaram Jesus no momento mais difícil, no momento em que ele mais precisava, no momento da prisão, da tortura, no momento da paixão e morte na cruz. E Jesus não tem nenhuma palavra de cobrança. Jesus não tem nenhuma palavra de reprovação, porque Ele sabe que os seus discípulos têm grande necessidade desta paz, porque se encontram em situação de inquietude, de preocupação e de medo. Os discípulos perderam a esperança, Quando viram Jesus morrer na cruz, a morte mais cruel daquele tempo, a morte dos escravos, dos fora da lei, quando eles viram aquilo, perderam a esperança, Jesus quer indicar aos discípulos a fonte da paz. Por isso lhes mostra as mãos e o lado, isto é, as suas chagas. Lembrando que diz o profeta Isaías: por suas chagas nós fomos curados. Por que fomos curados? Porque as chagas mostram que Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou a ponto de dar a vida por nós. Pensem um pouquinho, quem é da tua família, quem é do teu círculo de amizades que daria a vida por você? Podem excluir a mãe sempre faz, né? A mãe sempre faz isso, mas excluam. Pensem aí, se não for a sua mãe, quem do teu círculo de amigos e parentes, sinceramente, não apenas na tua frente, não, quem daria a vida por você? Quem trocaria a vida pela tua?
Quem te ofereceria um órgão vital? E Jesus fez isso por nós. Por isso, por suas chagas, nós fomos curados. É o amor gratuito, o amor que não mede as consequências para amar. Então Jesus soprou sobre eles, transmitindo o Espírito Santo. O Espírito, sendo amor, é também perdão. Se o amor é dom, o perdão é amor superabundante, excessivo, mais do que dom. Perdoar é amar sem limites. Perdoar é amar sem limites. A comunidade recebe o poder de perdoar os pecados. E a igreja vê neste texto o fundamento para o sacramento da confissão, da penitência. Meus irmãos e irmãs, perdoar não é fácil. Aliás, perdoar de coração é milagre, é um milagre. Às vezes a gente perdoa, mas não esquece. Aquilo fica por dentro, corroendo. Quando vemos a pessoa, abre de novo aquela ferida. Perdoar de coração é perdoar de verdade. Quem diz que perdoa, mas não esquece, está enganando a si mesmo. Não está falando a verdade. O milagre do perdão é maior do que ressuscitar um morto. Quem perdoa alguém ressuscita um vivo, pois reconhece o outro como irmão, ressuscita a si próprio, cura as feridas, cicatriza, esquece. O perdão não muda o passado. Às vezes a pessoa diz assim: vou perdoar, mas o que foi já foi. Sim, o perdão não muda o passado, mas muda o futuro. O teu futuro, o meu futuro. O perdão não muda o que já aconteceu, mas muda o que vem pela frente. Posso ter uma vida nova com o perdão. Quem perdoa ressuscita dois mortos, o ofendido e o próprio ofensor. Por isso que Jesus insiste no perdão. Jesus insiste, porque é a misericórdia. Sem perdão não tem misericórdia. Papa Francisco sempre dizia, mas não é muito repetir nesse tempo de polarização que a gente vive. Deus não se cansa de perdoar. Nós sim, nós nos cansamos de perdoar e pedir perdão. Deus não se cansa. Tomé, o apóstolo, é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Especula-se muito sobre quem seria o gêmeo do apóstolo Tomé. Não se achou ainda quem seja o gêmeo. E alguns estudiosos interpretam que o gêmeo de Tomé pode ser cada um de nós, porque nós também duvidamos, nós também nos afastamos da comunidade, nós também queremos ver milagres para crer. Então,
é preciso dar o salto da fé, um salto no escuro. A fé é um salto no escuro, crer e passar a agir como discípulo de Jesus. Tomé não estava com a comunidade e por isso não acreditou. Meus irmãos e irmãs, a comunidade é importante, é o lugar de professar e alimentar a fé. Judas Iscariotes deixou a comunidade e traiu Jesus. Seu fim foi a morte. Pedro negou Jesus, chorou amargamente, voltou para a comunidade e se reconciliou. Tomé, fora da comunidade, não acreditou. Jesus pede para Tomé tocá-lo, ver e não ser incrédulo. Na comunidade, Tomé não precisaria tocar ou ver, precisaria de ter fé. A profissão de fé que faz Tomé, depois de ver Jesus, é uma das mais lindas da Bíblia. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor. Tomé reconhece a vitória de Jesus ressuscitado. Meu Deus. Tomé reconhece a divindade de Jesus. Jesus não é um profeta, Jesus não é apenas um homem bondoso, Jesus não é um curandeiro, Jesus é Deus vivo que veio ao mundo, meu Senhor e meu Deus. E então temos uma bem-aventurança que é muito importante para todos nós. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Portanto, felizes somos nós se acreditamos, mesmo que não estivéssemos lá para ver, nós acreditamos, porque a fé nos faz ver o invisível, nos faz crer no incrível e realizar o impossível. Jesus restaura a unidade da comunidade que se havia dispersado no momento de sua morte na cruz. É na comunidade, é na família, é na igreja que o Senhor se faz presente, que dá a sua paz, transmite o Espírito Santo e nos ensina a perdoar. Fora da comunidade, nós também corremos o risco da dúvida, como fez Tomé, ou ficamos como presas fáceis de Satanás, como aconteceu com Judas. Por isso que o Papa Francisco sempre nos dizia: não deixemos que nos roubem a comunidade, não deixemos que nos roubem a família, comunidade. A família é uma comunidade. Não deixemos que nos roubem a paróquia, onde nós frequentamos, participamos. Não deixemos que nos roubem a igreja. Tantos irmãos e irmãs agora acomodados, pensando que tudo vai se resolver na frente da televisão, não mais na igreja, na comunidade. A fé estabelece uma relação profunda com Jesus e com os irmãos, uma relação que é dom maravilhoso de Deus para nós. Por isso, na primeira leitura,
ouvimos como a fé pode se manifestar também por meio de milagres e prodígios realizados pelos apóstolos. Basta a sombra de Pedro para operar milagres. E os apóstolos declaram com toda a sua franqueza, dizem abertamente que é a fé em Jesus ressuscitado que realiza milagres. Vejam bem, meus irmãos, primeiro a fé, depois vem os milagres. A nossa tendência, a nossa pressa inverte as coisas. Queremos primeiro ver como Tomé, para depois acreditar. De nossa parte, irmãos e irmãs, não devemos exigir sinais maravilhosos para crer na ressurreição. Devemos aceitar o testemunho dos apóstolos e acolher de coração aberto a alegria, a paz que Jesus ressuscitado infunde em nossos corações. Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia, dá a cada um de nós uma vocação, em continuidade com a sua própria missão. Cada um de nós que acreditamos, devemos espalhar a misericórdia, espalhar a misericórdia. O que é isso? Testemunhar a sua ressurreição, levando o amor, a alegria, o perdão, a esperança e a paz, começando na família, começando em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos e filhas, com as pessoas mais próximas. Espalhar, perdoar de coração, sem cobranças, sem imposições. Isso é a misericórdia. Quando nós realmente entendemos e acolhemos a misericórdia, nós nos tornamos também apóstolos, missionários da misericórdia. Que Jesus ressuscitado nos abençoe, nos dê essa graça. Momentinho de silêncio, olhe para dentro do teu coração e abra o seu coração para acolher esta grande misericórdia que Jesus ressuscitado deseja nos comunicar nesta manhã. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai